Oi, gente. Vamos começar então a aula de termoquímica. Vou colocar aqui no modo apresentação para a gente poder ir passando os slides. Bem, então a gente vai ver a parte da termo, tá? A termo, ela é um conteúdo que cai bastante na prova e ela vai se relacionar tudo com as reações em que envolve calor. Lembrando que o conceito de calor é energia em movimento. Então, dentro da termoquímica, a gente vai ter os seguintes processos: o processo exotérmico e o processo endotérmico. Tem que saber a diferença. Exo é para fora, libera calor, e endo é para dentro, absorve calor. Então, numa reação de combustão, por exemplo, são reações em que vocês têm exemplos de liberação de calor. Então, quer dizer que uma reação de combustão é sempre um processo exotérmico? Sim, sempre vai liberar calor, tá? Reação de combustão é queima. Pode ser a queima de um papel, pode ser a queima do álcool, por exemplo, quando ele entra de combustão dentro de um automóvel, ou então quando a gente toma, a gente ingere, a gente tá fazendo um processo de queima também, tá? É tudo exotérmico. O processo endotérmico é quando, então, um gelo, por exemplo, tá? Ele recebe calor do ambiente, o que vai fazer com que ele, então, passe pelo processo de fusão. É a absorção de calor, tá? Isso é outro link importante e ao longo dos slides vocês vão ver. É bem importante saber os estados físicos, tá? E o que significa absorver e liberar calor. Essa aqui é a unidade de medida para expressar calor. Dentro da calorimetria, a gente já comentou alguma coisa, né? O joule ou quilojoule é a unidade de medida para fazer a definição de energia, tá? Então, é o trabalho de uma força, por exemplo, ao longo de uma distância. Então, tu pode relacionar joule como newton vezes metro também, tá? Saber a unidade de medida é bem importante. E fazer a conversão. A gente sabe que a gente comenta muito mais sobre caloria do que o próprio joule. Então, uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, tu também pode arredondar, tá? Uma caloria pode ser 4,2 joules. Isso é nível de cálculo. Isso tu pode fazer também. Não tem problema, desde que tuas alternativas sejam bem diferentes, certo? E na prática, como a gente estava falando, caloria é mais visto. Mas o que também é mais visto é quilocaloria ou quilojoules. Então, sempre lembra que esse J, tá? Esse J na frente, ele sempre vai fazer uma relação, esse J aqui, ó. J não, desculpa, o K, tá? O K. Quando tem K na frente, K sempre vai fazer uma relação com 10 na 3, como está mostrando aqui, ok? Agora a gente vai começar a falar das entalpias. E o que é entalpia? Se tu te lembra lá do teu segundo ano no médio, que é onde tu viu isso, a entalpia de reação ou a variação de entalpia, ela é uma grandeza que ela está relacionada com a unidade de medida de energia, tá? E vai informar o quanto eu preciso para que aquela reação aconteça sobre um processo de pressão constante, tá? É isso que ela vai me dizer. A entalpia, o H. A variação de entalpia vai me informar a quantidade de calor para o sistema trocar sob pressão constante. O sistema inteiro, tá? Então, por exemplo, esses gráficos aqui são bem importantes, olha. A entalpia, a variação de entalpia, ela é calculada como entalpia final menos a entalpia inicial, tá? Toda variação, isso aqui é relação de variação, tá? É o fim menos o início. Quando tu tem um processo menor que zero, tu tem um processo exotérmico, sai energia do sistema. Então, tu tem esse gráfico aqui, ó, ele tá descendo, tá? Tá descendo. Entalpia menor que zero. A entalpia final, ela vai ser menor que a entalpia inicial. E o contrário a gente chama de endotérmico. Ó, aqui tem o endo, tá? Aqui tá o exo. O endotérmico, a entalpia final é maior que a entalpia inicial. Então, esse processo aqui ele vai ser maior que zero. A flechinha está subindo. Esses gráficos aqui eles têm aparecido mais desta forma, tá? Se vocês lembram da escola, aparecia mais aqueles gráficos assim, ó. Mas é tudo igual, tá, gente? Tem tudo a mesma ideia. Esse gráfico assim, ó, tá? Aqui era o delta H e assim por diante, tá? Mas é tudo igual. Essa forma como vocês estão vendo aqui é mais correta hoje utilizada,
Quando tu tem uma entalpia de mudança de fase, isso a URGS adora colocar, tá? Sabe o que ela adora colocar? Exatamente essa representação aqui. Ó. E quando a gente está um pouco desatento, a gente diz que isso aqui é uma reação química, né? Mas isso não é uma reação química, isso aqui é um fenômeno físico, tá? Fenômeno físico. O que cabe é deixar para vocês fazerem uma relação, tá? Diferença entre reação química e o fenômeno físico. Fazer a diferença, coloca no papel lá, tá? Então, a variação de entalpia para uma mudança de fase, isso aqui é um exemplo, ó, do líquido para o sólido. Líquido para o sólido tá o quê? Tá liberando energia, 6,01 negativo, tá? Então, o que significa isso? Quando um mol de água na fase líquida vai, então, passar para o estado sólido, fazer a solidificação, ele vai perder esse valor aqui em energia, tá? Então, veja o gráfico aqui do lado, tu tem a solidificação e tu tem a fusão. Um é ida, outro é volta, tá? Isso é fenômeno físico. É assim que tu vai trabalhar. Muito cuidado com os estados físicos aqui, ó, entre parênteses. Isso aqui é uma dica muito válida para a prova da URGS. Sempre olhar o estado físico. Faz bastante diferença, tá? Aqui a gente tem, então, a fusão, que é o contrário. Se a solidificação era um processo exo, a fusão vai ser um processo endo, tá? Vai receber a mesma quantidade de calor, tá? Porque uma ida e outra é volta, bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Aqui, variação da entalpia em reações químicas. Esse aqui é um passo importante, tá? Para determinar se o calor tá ali nos reagentes, na verdade aqui nos produtos, tá? Se tá nos produtos, isso aqui tá no produto, ó. Tá no produto. O valor da energia é um calor liberado, tá? Ou é dessa forma. São duas formas de representar. Muito cuidado, porque olha só, às vezes tu vai olhar isso aqui rápido, tu vai dizer se é positivo é endo. Não, ele está sendo liberado, ó, tá nos produtos, liberou, tá? Então é um processo exotérmico. Tá aqui, a reação seria expressa desta forma, ok? Agora o que a gente tem é nos reagentes. Aí o calor é absorvido, tá? Se o calor for absorvido, aqui nós temos um processo, então, endotérmico, tá? Endotérmico é um processo em que tem absorção de calor, certo? Cuidado sempre com o gráfico, cuidado com quem está em cima, quem está embaixo, isso é bem importante de observar, tá? Quando não tá os ΔH dessa forma aqui, ó, tu cuida, tá? Sempre cuida quando ele não tá dessa forma, assim, tão expressiva, tá? As equações termoquímicas. Isso aqui é uma equação termoquímica, tá? Tu tem que ter a especificação da tua substância, tá? Os estados físicos dos participantes, a pressão, temperatura e pressão, e os coeficientes estequiométricos tem que estar tudo balanceado, tá? E o ΔH do processo, ele vai ser de acordo com o que tu tá trabalhando. Este aqui, por exemplo, é um ΔH que a gente chama ΔH de formação, tá? ΔH de formação, que nos dá a deixa para falar sobre a lei de Hess. A lei de Hess, ela vai fazer, então, uma ideia do que vem a ser a variação de entalpia, tá? A gente vai ter a previsão do ΔH sem precisar fazer a reação na prática, tá? Desde que a gente tenha os valores do ΔH. Imagina que você tenha isso, ó, considere a reação. O carbono grafite mais meio oxigênio está produzindo CO. Qual seria o ΔH? Ó, essa reação, ela é difícil de realizar na prática, mas a gente consegue determinar pela lei de Hess. Então, a combustão do carbono grafite, isso aqui é uma reação de combustão. Vamos anotar aqui, ó. O que é combustão? O que é combustão, tá? Uma reação de combustão, tu tem um comburente, ou melhor dizendo, um combustível, mais oxigênio virando CO2 mais água, tá? Virando CO2 mais água. Então, essa daqui seria uma relação de combustão
Não estaria formando a água por motivos óbvios, né? Porque a gente não tem hidrogênio na reação. Mas isso aqui tu vê que tu tem oxigênio, portanto, é uma reação que vai envolver liberação de energia. O oxigênio, ele tem esse papel, tá? Dentro da química. Ele oxida as coisas e, portanto, libera uma energia, tá? Então, essas reações aqui, elas são é fácil de prever, tá? Ser previsto a partir do quê? De delta H conhecidos, tabelados, tá? Aqui seria uma outra forma da gente representar. Então, o que, que é o objetivo, ok? Vou voltar aqui para vocês lembrarem, ó. É encontrar o ΔH dessa reação, ó. Carbono grafite mais meio oxigênio virando, então, o CO, monóxido de carbono. O que, que eu tenho? O que, que eu tenho como suporte? Eu tenho essas duas reações aqui, ó. Eu tenho as duas reações. E eu quero essa aqui, C mais meio de O2 virando o CO2. Opa, CO2 não, né? Virando o CO. Deixa eu só apagar aqui. Virando o CO, tá? Monóxido de carbono, tá? Feito. Feito isso, eu preciso, a partir dessas duas reações, obter aquela. Então, o que, que eu faço? Eu sempre vejo quem é produto e quem é reagente. O que eu quero que o CO esteja como produto ou como reagente? Eu quero que ele esteja como produto. Na reação que eu tenho, ele está como reagente. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso inverter essa reação, tá? Eu preciso inverter. Se eu inverter, eu vou ficar com CO2 produzindo CO mais um meio de O2. É isso que eu vou ter, tá? É isso que eu vou ter. Vou só apagar aquilo ali, que esse risquinho ali, ele fica fazendo. Ok, tá? Mais meio de O2, ok? Feito. Aí, o que, que eu vou fazer no final? Eu vou somar essas duas reações, tá? Só somar. CO2, ele vai embora, ó, porque está em lados opostos. Sobra o carbono grafite desse lado, não tem que importar, tá? Vai sobrar meio oxigênio, porque eu tenho um inteiro aqui e meio do outro lado da flecha. Então, vai me sobrar meio também. E vai ter, então, o meu CO no final, tá? Como eu estava querendo. E produzindo CO. Pronto, agora eu tenho. Mas aí o que, que envolve aqui o meu ΔH? Tá? O que faz na reação, você faz no ΔH. Ele era negativo, agora ele vai ser positivo. Passa o risco e soma. Tu vai ficar com menos 393,5 com mais 283. E aí tu vai ter o teu resultado, ok? Então, aqui estão os passos do que eu acabei de falar para vocês, tá? Eu fiz de uma forma bem direta, que eu gostaria que vocês fizessem dessa forma. E que com o passar do tempo, vocês... claro, vocês podem olhar agora, assim, essa forma mais didática que vai aparecer aqui, tá? E com o passar do tempo, vocês vão colocando isso de uma forma mais direta, porque é super simples mesmo. Isso é um dos métodos de calcular ΔH de reação, tá? Então, aqui, ó, eu fiquei com a inversão, que eu disse para vocês, tá? Da reação. Eu inverto ela porque eu quero o CO como produto. Agora a gente vai somar, ó, exatamente o que eu fiz para vocês ali. Ó. Vamos somar as reações, tá? Somando, tu vai ter então o teu ΔH, que é da reação que tu queria, ali, ó, sendo calculado, menos 110,5. A prova pede muito isso, tá, gente? Ela pede, ela usa a lei de Hess, ela coloca isso como algo bem importante. E aí, o que é a nossa sempre preocupação é encontrar o sinal correto. Porque assim como teria menos 110, que seria a resposta, você também teria 110,5 positivo. Bem tranquilo, tá? Então, aqui, ó, tá ilustrando o gráfico. Ilustrando o gráfico para vocês do que? Da reação que a gente acabou de ver, tá? Como seria eu mostrando essa reação. Ok? Voltando, então. Entalpia de combustão. O que a gente
gente vai fazer aqui? Fazer cálculo de entalpia de combustão. A gente já sabe que entalpia de combustão e o que é uma combustão. Vocês estão vendo aqui, ó. Combustível, combustível, CO2 e água, tá? Combustão completa, por exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo de combustão completa, produz CO2 e água. A gente tem o ΔH sempre negativo, menos sempre um valor de liberação de energia, tá? O que a gente tem aqui, ó? O significado, quando 1 mol de metano, ele é, então, sofre combustão, ele é queimado, ele vai liberar menos 890,8 kJ por mol. É muito comum também da prova colocar para ti exemplos de combustíveis e perguntar qual libera mais ou qual libera menos. Sempre relaciona com isso aqui, ó, com mol. Olha para cá, vê uma relação pela massa, tá? Pensa assim sempre na mesma massa, quantos mols vai ter, e faz um cálculo de regra de 3 simples. Vocês verão exemplos disso em provas. Então, imagina que você recebeu para calcular o ΔH desta reação aqui, ó, de combustão, tá? Na verdade, essa aqui é uma reação de hidrogenação, tá? Tá aqui, ó, ΔH de hidrogenação do eteno. Isso aqui é uma reação de hidrogenação, porque esse hidrogênio vai vir para cá. Então, a gente tem as entalpias de combustão, temos a entalpia de formação da água e temos a de combustão do etano, tá? Temos essas entalpias aqui, ok? Precisamos chegar naquela lá, ó. Então, coloca no papel exatamente aquilo que a gente fez antes, tá? Eu preciso chegar nessa reação aqui de cima. Para isso, eu tenho que saber o que eu vou fazer com todas essas daqui. Eu sempre olho quem é o meu reagente e quem é o meu produto. Esse aqui é reagente, esse aqui é produto. O meu produto é o C2H6, tá? Que seria o etano. Ele tá aqui, ó, mas ele tá como reagente. Então, eu quero ele como produto, eu vou inverter essa reação. Então, aqui vira mais. Bem, o meu eteno precisa estar como reagente, e ele tá. Então, eu vou deixar isso aqui bem certinho, do jeito que está. O meu hidrogênio precisa estar como reagente também. Então, eu vou deixar do jeito que tá. Essa é a forma rápida de fazer, ó. Passa a linha e soma tudo. Passa a linha e soma tudo, tá? Aqui está a parte didática. Veja, então, que houve a inversão da última equação, tá? E se somou todos eles depois. Observa bem direitinho o que vai sendo cortado, tá? Isso é como se tu estivesse trabalhando e brincando com prova real. É aquilo que vai acontecer, tem que ser daquela forma. Tu tem a resposta para você chegar nela, tá? Utilizando a lei de Hess. Aqui seria o gráfico. Isso aqui aparece bastante em prova também, para definir, para saber se está certo. É uma outra forma de interpretar a mesma coisa, tá? É bem tranquilo, na verdade. A entalpia de formação. A entalpia de formação, tá? Ela sempre vai estar relacionada com os estados físicos, então é bem importante. Então, esse aqui tu tá tendo como exemplo, tá? A entalpia de formação dessa substância. Tudo que tem antes dela precisa estar no seu estado mais simples. Não pode ter substância composta aqui. Tem que ser sempre substância simples. Veja que é o grafite, o hidrogênio e o oxigênio. Então, a entalpia de formação é sempre referente à substância a partir das substâncias simples. Tá? Então, se eu quiser saber a entalpia de formação da água, eu tenho que partir do hidrogênio e do oxigênio. Por exemplo, da sacarose, eu tenho que partir de carbono, hidrogênio e oxigênio, das substâncias simples que estão presentes, tá? Aqui é uma observação importante. Substância simples, vamos ver que é simples, o ΔH de formação é sempre zero. Sempre zero, tá? Então, aqui nós temos um tipo de reação, que é a de hidrogenação do eteno. A gente quer saber o ΔH de formação. Nós temos aqui ΔH, na verdade, da reação. A gente tem alguns ΔH de formação aqui presentes, ó. E é só colocar na equação, tá? Tu tem aqui os valores, tá? Mais 52,4, o hidrogênio ele é zero,
e o do C2H6 ali, tá? Do etano é menos 84. E aí tu vai de novo fazendo toda aquela ideia da lei de Hess. Vai fazendo as relações com as equações, o que tem que inverter, o que não tem que inverter, tá? Delta H, variação de delta H, aplica lei de Hess. Passa a régua ali, ó, passa a linha e soma todo mundo, tá? Cuidando sempre com os sinais, ok? Essa aqui é o que a gente conhece, né? Variação de entalpia é o somatório das entalpias de produto menos o somatório das entalpias de reagentes. Aí o que nos traz energia de ligação, tá? Essa energia de ligação é importante, porque a gente tem que saber o que é quebrado e o que é formado, tá? Então a gente sabe que a entalpia de reação em ligações é quebrada, se está no reagente, e os produtos, eles são formados, então. Então, a utilidade das energias de ligação é muito importante. Essa ideia aqui, ó, endotérmico, tá? O endotérmico, ele tem o ΔH de quebra. Quando tu tem quebra de ligação é positivo, quando tu tem formação de ligação é negativo. Então, o ΔH, aquele que a gente fazia antes, o produto menos o reagente, agora a gente vai inverter. É reagente menos o produto, tá? Só para simplificar. Então, ó, tem que saber aqui, uma, abrir os compostos e duas, fazer essa relação que eu acabei de te dizer, tá? Então, aqui, ó, veja, tu tem, isso aqui é claramente a energia de ligação carbono-carbono, e essa aqui é claramente a energia de ligação carbono-hidrogênio, porque eu tenho uma, duas, três, quatro, tá multiplicado por quatro. Uma dessa, e carbono-carbono tá aqui, né? Ligação simples. Tu tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis carbonos hidrogênios. E aí tu vai fazer esse menos esse e vai ter esta resposta aqui. Ó, vou anotar aqui para ti, ó. Quando for de ligação, o ΔH vai ser HR menos HP, tá? Reagente menos o produto. Graficamente, tu tem isso, ó. Essa relação aqui, ó, da quebra e da formação, da quebra e da formação. Sempre lembra, tá? Quebra é positivo, formação é negativo. Daí depois tu vai lembrar dos estados físicos, tá? Os aspectos estequiométricos da termoquímica, ela é muito importante, porque tudo que tu for relacionar, tu tem que ver a quantidade que é. Então, por exemplo, a entalpia padrão de combustão do etanol é menos 1.365, tá? Bom, para quantos mols, para que massa, tudo tu tem que relacionar. Então, se tu tem uma relação de combustão, vai ser 2 H6O mais 1. Na verdade, aqui eu vou só colocar o oxigênio, depois eu faço o balanceamento, tá? Mais é reação de combustão, tem que saber montar. Mais O2, liberando CO2 mais água. Aí faz o balanceamento. Aqui tem 2, aqui tem 3, tem 6, né? Tem que fazer aqui 3. Aí 4 mais 3 é 7, mas já tem aqui 1. Então eu vou colocar um 3 aqui, ó. Ficou 6 mais 1, 7, tá? Isso aqui é para 1 mol. Libera isso. Para 2, o dobro. E assim por diante, tá? Então, se fosse fazer um cálculo estequiométrico, ele está pedindo aqui, ó, vou só voltar para tu ver. A entalpia de combustão é menos 1.365. Com a energia liberada na queima de 1 litro de etanol, 1 litro, tu tem ali primeiro a densidade. Ele quer saber de 1 litro. Tu tem a densidade, 0,80 gramas por ml. 1 ml tem 0,80 gramas. 1.000 ml, que equivale a 1 litro X. Tá? Vai ter os 800 aqui. Aí o que eu tenho? 46, que é um mol, né? Libera 1.367. Os 800 que eu quero saber é X. E a energia liberada é só fazer cálculo daí, tá bom? Bem tranquilo, né? Isso aqui aparece em prova da URGS também, tá, gente? E aqui nós finalizamos, então. Vou parar de partilhar. Ficou finalizado nesse tempo toda a parte de termoquímica, tá? 3 tipos de cálculos. Só sair daqui. 3 tipos de cálculos.
cálculo de entalpia, entalpia de formação, entalpia de combustão e a entalpia em que envolvia a lei de Hess, ok? Esses são, então, os cálculos que vocês têm. Agora, o que eu vou partilhar com vocês é a parte da cinética química, tá? Eu disse que eu ia comentar com vocês sobre esses dois processos, termo e cinética. A cinética, ela vai trabalhar a velocidade das reações. Lembra muito, né, a ideia de velocidade com isso. Eu quero quantificar o quão rápido vai ser, tá? Aqui são só exemplos, ó, gente. Tá colocando ali as velocidades, dizendo para vocês o que está acontecendo com os tempos, tá? E o tempo de reação, em função de quantidade, em função de concentração. Uma das formas de calcular é o quanto se coloca em um determinado tempo. Eu posso pensar isso tanto quanto reagente quanto produto. Posso calcular tanto a velocidade em que eu vou consumir, quanto a velocidade em que eu vou formar, tá? A minha variação é sempre o fim menos o início, isso a gente já sabe. E essa velocidade pode ser expressa em massa, mols, concentração ou volume, tudo em um tempo, tá? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem a experiência da amônia, em que eu coloquei quantidades de concentração mol por litro de amônia, 8, 4, 2 e 1, tá? E o tempo, foi passando o tempo, ela foi sendo consumida, é isso que a gente nota. Foi sendo consumida, porque começou com 8 e foi para 1, a gente sabe que ela consumiu. Então, se a gente fosse calcular esse consumo, pode calcular de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Então, tu tem vários tipos aqui de velocidades. Tá? As velocidades elas vão variando aqui em função do tempo que está tendo essa concentração. Tá? Ele botou ali, ó, perceba que a velocidade ela não é constante. Não é, né? Porque é uma questão de mol por litro. E aqui tu tem, ó, os gráficos, onde vai te mostrar a curva, tá? Curva de consumo e curva de formação. Veja que está crescendo é formação, que está descendo, ela é, então, consumo. E nota também a relação entre, vamos pegar aqui, ó, o hidrogênio, pegar esse ponto, e o nitrogênio. Aqui é 3, aqui é 9. E se tu lembra lá da equação, tá? Se tu lembra lá da equação, era NH3 virando N2 mais H2. Aqui tem um 3, aqui tem um 2. Tá? Então, isso aqui é 3 vezes mais rápido, ó. Esse cara aqui, 3 vezes mais rápido, e o gráfico mostra que é verdade. Então, aqui a gente só está quantificando justamente isso que eu acabei de falar, ó, proporção estequiométrica. Se eu disser para ti que a velocidade no nitrogênio é 2 mol, ó, presta atenção nisso que está escrito na tabela. Depois tu olha, 2 mol por litro, isso aqui tem que ser o dobro, então aqui tem que ser 4, e aqui tem que ser 3 vezes mais, então aqui tem que ser 6, tá? As provas às vezes perguntam essas relações estequiométricas, mas é uma questão fácil. Efeitos da concentração sobre a rapidez. Isso aqui são os fatores que aceleram a velocidade de uma reação. Se a gente aumentar a concentração, a gente sabe que vai ser mais rápida. É isso que o experimento estava mostrando, isso tu sabe no dia a dia também, tá? Por que isso acontece? Porque a gente tem o efeito da concentração, tá? Sendo relacionado com a questão de reagentes se aproximando. A gente tem os reagentes se aproximando, a gente tem o aumento de concentração, esse complexo ativado, ele é formado de uma forma mais rápida, e aí forma-se o produto, eles se afastam. Então, as colisões acabam sendo mais efetivas. A colisão efetiva da química forma produto. É importante, é algo que eu quero, tá? Então, o aumento de concentração acarreta no aumento de frequência de colisões, que vai acarretar no aumento da rapidez da tua reação. No entanto, nem toda colisão é efetiva, tá? Ou eficaz. Então, eu preciso de algumas condições. Não adianta dizer assim, vai rolar química, né? Como a gente brinca. Mas só vai rolar química se tiver uma geometria e uma energia suficiente, tá? Então, não adianta. Tu tem que ter a colisão eficaz com geometria adequada. É tipo assim, o quadrado e o triângulo, eles não têm simetria, não vai rolar, tá? Se a colisão não for eficaz, a reação não ocorre.
tá? Então, pode bater que não vai acontecer, tá? A energia de ativação é importantíssima, certo? Porque agora eu tenho toda essa ideia aqui, ó. Isso aqui é energia. Então, tu imagina que isso aqui num gráfico de termo que a gente acabou de ver, tá? Aqui seria o ΔH de os reagentes, entropia dos reagentes, e aqui seria entropia de produto, tá? Eu sei disso porque a minha flecha tá caindo, e isso aqui é ESO, tá? Isso é ESO. Então, eu sei que seria negativo, tá? Aqui em cima é o complexo ativado. Quando eu chego até lá em cima, tá? Quando eu chego até lá em cima, eu sei que a minha reação vai acontecer. Isso aqui, ó, tudo que eu tenho que caminhar para minha reação acontecer. O quão rápido ela vai ser esse cara aqui, ó, que é a minha energia de ativação. É o estopim de uma reação, tá? Então, ele é o valor mínimo para que essas moléculas elas possam estar reagindo, entrar em uma colisão. E quanto maior a energia, mais lenta a tua reação, tá? Então, tu tem cada valor depende da reação. Cada reação possui um valor de energia de ativação. E esse valor não depende da temperatura e nem da concentração dos reagentes. Vai depender da reação mesmo, tá? Veja que aqui, ó, o meu primeiro é uma reação endo, tá? E o meu segundo. Opa, peraí. Esse aqui é uma reação exo. E essa aqui é uma reação endo. Então, as reações exotérmicas, elas têm uma tendência a serem mais rápidas. Mais rápidas, tá? Por que mais rápidas? Somente porque é uma reação de explosão, tá? De queima. A temperatura, a gente sabe que a temperatura ela influencia aumentando a velocidade da reação. Então, esse aumento de velocidade está relacionada com o quê? Aumenta a temperatura, aumenta as colisões, aumenta os choques, tá? As moléculas começam a se chocar mais, quimicamente falando e fisicamente falando. Quando tu tem um aumento de temperatura, tu tem um aumento de agitação das moléculas, tá? Então, tu tem essa velocidade sendo aumentada. A regra de Van 't Hoff, um aumento de 10 graus na temperatura duplica a velocidade de uma reação. Isso aqui é importante tu anotar, porque a URGS, ela adora essas regras, assim, que não se fala em lugar nenhum, tá? Ela adora. Existem exceções, como está sendo escrito, como está sendo observado aqui, tá? No entanto, adora que coloque isso, tá? A superfície de contato é uma que vocês têm mais confusão sempre. O que é a superfície de contato, tá? É o quanto eu consigo abraçar mais para fazer a minha reação acontecer. O exemplo clássico disso e que ilustra muito bem para você não ter mais dúvidas é: você vai comer a carne. Se tu mastigar muito bem ela, o que vai acontecer? A tua digestão vai ser favorecida, vai ser mais rápida. Se tu engolir ela inteira, vai ser um caos, né? Vai ser um caos. Isso significa que você não vai ter uma boa digestão, ok? Importante salientar que a superfície de contato, ela está relacionada com o quanto tu consegue fazer com que, que essa reação seja mais rápida. Então, aqui tem um exemplo, ó. Se tu pegar um prego de aço, tá, e um pedaço de palha, nas mesmas condições, o que vai enferrujar mais? Vai ser a palha, porque a superfície de contato com o ar é maior, tá? A gente tem essa confusão. Sempre lembra da digestão, que daí tu para de te confundir, tá? Na superfície de contato, a queima de fogos de artifício, tá? É uma reação entre substâncias sólidas que são pulverizadas, é muito rápido. Então, aquilo é sólido, tu queima, olha só, virou um monte de pozinho, tá? O catalisador, a única função dele é diminuir a energia de ativação única. Ele não participa do processo, ele pode ser regenerado no final, isso a gente chama de catálise, tá? A consequência da diminuição da energia de ativação é o aumento da velocidade. Então, aqui tem os gráficos clássicos que a URGS gosta, ó. Quanto menor a energia de ativação, significa que tem presença de catalisador, olha. Tá? Vai olhando aqui. Agora a gente começa a brincar com leis cinéticas, coisas mais sérias, tá? A lei cinética, isso aqui é uma reação genérica, tá? X mais Y virando produto. Para calcular a velocidade dessa reação, eu vou pegar os meus reagentes com seus respectivos coeficientes, tá? Esses coeficientes, eles vêm daqui, na verdade. Tá? Vem daqui, ó. Vem daqui, tá? Então, tu tem velocidade
A rapidez da reação cai a constante, que depende da reação, tá? E ela só é uma característica da reação e da temperatura, a gente consegue mudar ela só com a temperatura. A concentração dos reagentes, então o M e o N, eles são expoentes que são determinados experimentalmente, tá? Eles não é o A e o B aqui direto. Por quê? Porque a gente não sabe se essa é a reação que vai determinar a velocidade, tá? Por isso que está escrito aqui, ó, determinada experimentalmente. Então, vai determinar a ordem da reação em relação a X, em relação a Y, e tu soma, tu tem a ordem global. Primeiro exemplo, a gente tem aqui uma reação em que tu tem pentóxido de nitrogênio, ele está sendo decomposto, tá? E essa reação foi repetida algumas vezes. A gente mantém a concentração do reagente e depois a temperatura constante, tá? Veja o que está acontecendo com o reagente aqui, ó. Eu duplico, aqui vamos colocar aqui, ó, 1, 2 e 3. De 1 para 2 eu dupliquei, o que aconteceu com a minha velocidade? Duplicou também. De 1 para 3 eu tripliquei, minha velocidade triplicou também, tá? Quando a concentração duplica, a velocidade duplica, tá? Ou então triplica, a gente diz que esse reagente é de ordem 1. Quando tu lê e fala assim, duplicou e a velocidade também, isso significa é de ordem 1. É uma relação diretamente proporcional, tá? Outro exemplo. Foi repetida, aí veja o que aconteceu aqui, ó. 1, 2 e 3. De 1 para 2 duplicou, mas a velocidade quadruplicou. De 1 para 3 triplicou, mas a minha velocidade ficou 9 vezes maior. Então, o que eu tenho que ter feito para que isso acontecesse? Isso aqui foi elevado ao quadrado, isso aqui foi elevado ao quadrado. Tá? Então, isso significa que é de ordem 2. Olha aqui, ó. Ordem 2, tá? Terceiro exemplo, aí tu vê aqui, ó. 1, tá? Vamos botar aqui, ó. 1, 2 e 3. 1 para 2 duplicou, não aconteceu nada aqui com esse, e a minha velocidade duplicou. Daí daqui, de 2 para 3 ficou paradinho, duplicou, minha velocidade quadruplicou. Veja que quando eu olho um, o outro tem que estar constante. Eu não posso fazer análise com os dois variando. Um tem que estar sempre constante. E se tu tiver 3, 2 tem que estar constante, tá? E aí o que eu tenho? Eu tenho um de ordem 2 e um de ordem 1. Por quê? Porque um duplicou e a velocidade também, que é o hidrogênio, e o NO, né, que é o monóxido de nitrogênio, ele duplicou, mas a velocidade ficou 4 vezes maior, tá? Opa, deixa eu voltar. A temperatura, a gente vai pensar, né? Quanto maior for a temperatura, maior será o valor da constante de velocidade. É a única coisa que muda ela, é a temperatura. A URGS gosta de colocar outras variáveis, a massa, a concentração, e a gente entende que isso acontece, mas não, tá? Isso não acontece, ok? É só a temperatura. Ó, quanto menor for a energia de ativação, maior será a constante de velocidade, ou seja, menor a energia de ativação, maior velocidade, tá? Isso é a relação que a gente tem. A constante depende da reação e da temperatura. Os mecanismos, agora isso é importante, a gente trabalha com a teoria de colisões, é aquilo que a gente vai pegar para fazer, então, uma lei de velocidade. A gente vai chamar de reação elementar aquela que se forma em uma única etapa. Colidiu, aconteceu, tá? Não tem outras etapas. É uma reação elementar, ok? Não preciso de outras etapas. Chamada bimolecular, pelo que vai acontecer nas ordens, tá? E trimolecular em função das ordens que tu vai ter. A não elementar, que é o que mais aparece, é aquela que ocorre em outras etapas, tá? Tem primeira, segunda, pode ocorrer várias etapas. Isso aqui, quimicamente falando, ambientalmente falando, não é legal, porque tu produz muito rejeito. Isso é a química ambiental gosta de perguntar também, tá? Quanto mais etapas, pior é, porque tu tem muito, então, reagente, tá? E ter isso não é legal. Aqui tem muitas etapas, então eu não sei qual é a elementar, só olhando essas etapas, tá? Então, para isso eu preciso considerar as leis de velocidade. Eu tenho para cada uma lei, tá? Para uma reação elementar, tu tem direto.
e A e B vão ser os produtos, são os números de moléculas em que A e B sofrem a colisão e ela é eficaz. Esses numerozinhos aqui, ó, tá vendo? Lembra que eu disse antes que um era A, B e foi na lei da velocidade mn, que eu disse que eu não podia colocar porque eu não sabia se aquilo ocorria em muitas ou poucas etapas ou aquilo era elementar? Por isso, se isso aqui é elementar, eu posso colocar direto, ó, sem problema, tá? E aí, se ela não é elementar, se ela ocorre em duas etapas ou mais, eu tenho que ir atrás da etapa lenta, tá? A velocidade de reação é determinada pela etapa lenta, tá? Tu vai retirar a etapa lenta. Sempre lembra dos carros. Tu tem ali 3 carros, tá? Um que sabe dirigir o caminho, um que só sabe dirigir e um que não sabe o caminho nem dirigir. Quer dizer, na verdade, tirou a carteira ontem, tá? Recebeu ela ontem. Tu vai esperar esse cara aqui. Então, ele vai bem devagarinho. Ele que vai determinar a lei da tua velocidade. Ele que vai determinar quanto tempo tu vai chegar, tá? Então, aqui, ó, mecanismo de atuação do catalisador. Ele pode estar na fase aquosa, ele pode ser uma catálise homogênea, pode ser uma catálise heterogênea. É isso que está te falando, tá? Se é homogênea, a mesma fase. Se é heterogênea, fases diferentes. Aqui, isso não precisa te preocupar, tá? Te preocupa com o conceito. O que é homogêneo e o que é heterogêneo. Basta tu olhar nas reações. A URGS gosta de perguntar o que o catalisador está fazendo ali, tá? Porque isso aqui é um mecanismo de reação. Então, ele entra, participa da reação, mas ele sai, tá? Isso aí, se vocês forem ver reações, já apareceram, tá? Ele não é consumido na reação global, porque eu, inclusive, posso reciclar ele se eu quiser, tá? Mecanismo aqui de uma reação entre hidrogênio e oxigênio catalisado por platina. Então, aqui é só para quê? Para diminuir a energia de ativação e a velocidade ser, então, de fato, mais rápida, tá? Ele participa da reação, mas ele não é consumido, ok? Certo? Então, fica aqui a finalizar para vocês a aula de termoquímica e a aula de cinética química, tá? Vocês vão parando os slides, vão anotando os conceitos que precisar, e o material eu mando para vocês também, para vocês terem ele, tá? Se quiser. Mas é super simples, são 2 conceitos importantes. Se apeguem a resolver questões, porque aqui é teoria. Agora tu vai pegar a questão, tem um monte de questão nova. Tá? Se apeguem a pegar questões, ok?